Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu falo aqui diretamente de São Paulo, capital. Eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo e eu estou muito feliz por mais essa oportunidade que eu tenho de compartilhar com você essas devocionais de Oswald Chambers do livro Tudo para Ele, um livro muito precioso que nós temos aprendido aí todos os dias. E eu queria ler então com você a devocional de hoje, que é dia 26 de janeiro, domingo, e nós vamos ler aqui uma devocional que tem por título Olhe novamente e consagre-se. Olhe novamente e consagre-se. E o texto, então, que Chambers nos cita aqui é Mateus capítulo 6, versículo 30, que eu quero ler para você aqui na Bíblia, que diz assim: Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E Chambers destaca aqui ora, se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais a vós, ou na versão que eu li aqui, muito mais a vocês, muito mais. E o que diz a devocional? Diz assim: uma declaração simples de Jesus é sempre difícil para entendermos, porque nem sempre nós agimos com simplicidade. Como podemos manter a simplicidade de Jesus de modo que possamos compreendê-lo? Ao receber o seu Espírito, reconhecê-lo, depender dele e obedecê-lo, à medida que ele nos traz a verdade da sua palavra. A vida se tornará impressionantemente simples. Jesus pede que consideremos, abre aspas, se Deus veste a erva do campo, quanto muito mais ele os vestirá se você mantiver um relacionamento correto com ele. Todas as vezes em que ficamos para trás no caminhar diário com Deus, é porque pensamos desrespeitosamente que sabíamos mais do que Jesus Cristo. E assim, permitimos que os cuidados do mundo tomassem conta de nós. E aí ele faz a referência de Mateus 13, 22, quando fala do terreno dos espinhos, né? E aí, continuando, ele diz: enquanto esquecemos esse muito mais prometido por nosso Pai Celestial. Observai as aves dos céus, Mateus 6, 26. Tudo o que elas devem fazer e fazem é obedecer aos instintos que Deus colocou em seu interior, e Deus cuida delas. Jesus garantiu que se você tiver um relacionamento correto com Ele e obedecer ao seu Espírito que habita em você, então Deus cuidará da sua plumagem também. Considerai como crescem os lírios do campo, Mateus 6, 28. Eles crescem onde são plantados. Muitos de nós nos recusamos a desenvolver-nos onde Deus nos coloca. E deste modo não criamos raízes em lugar algum. Jesus nos assegurou de que, se obedecêssemos à vida de Deus em nós, Ele mesmo cuidaria de todas as demais coisas. Por acaso Jesus mentiu para nós? Estamos experimentando diariamente esse muito mais que Ele nos prometeu? Se não estivermos, é porque não estamos obedecendo à vida que Deus nos concedeu e porque temos entulhado nossa mente com pensamentos e preocupações confusas. Quanto tempo temos desperdiçado fazendo perguntas sem sentido a Deus, enquanto deveríamos nos sentir absolutamente livres para nos dedicar em nosso serviço a Ele? A consagração é o ato de continuamente separar-me de tudo, exceto das coisas que Deus determinou que eu fizesse. Isso não é apenas uma experiência única, mas um processo contínuo. Estou disposto a continuamente separar a mim mesmo e concentrar-me na vontade de Deus todos os dias da minha vida? Que devocional preciosa, não é verdade? Que fica a pergunta aqui de Chambers para nós. Eu queria destacar aqui alguns pontos que chamaram a minha atenção. O primeiro é quando ele afirma que as declarações de Jesus são simples. E, na verdade, o evangelho, ele é simples, não é verdade? A gente que muitas vezes quer complicar um pouquinho as coisas. O evangelho é profundo, o nosso relacionamento com Jesus é profundo, mas ele é simples. E o que consiste essa simplicidade aqui, como o autor diz e como diz no texto bíblico? É simples. Nós devemos ter apenas uma preocupação em termos o nosso relacionamento com Jesus, com ouvir a voz dele, de segui-lo, de obedecê-lo. E como consequência, as demais coisas, o próprio Deus vai cuidar para nós, o próprio Jesus vai cuidar para nós.
Mas a gente complica um pouco as coisas. Quando? Quando a gente quer assumir para nós as preocupações da vida. E a gente permite também que essas preocupações chamem tanto a nossa atenção que tirem o nosso foco de Jesus e do nosso relacionamento com Ele. E aí a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba complicando um pouquinho as coisas que deveriam ser simples. Tem um momento aqui que Chambers fala também: estamos experimentando diariamente esse muito mais que Jesus nos disse. Porque no próprio texto aqui ele diz, né? Se Deus veste assim a erva do campo, muito mais a vocês. Será que nós temos experimentado dia após dia esse muito mais de Deus? Se nós não estamos experimentando esse muito mais, é hora da gente parar um pouquinho e focar na vida de Jesus, focar na presença de Jesus em nós, voltarmos com o nosso relacionamento com Ele, porque as demais coisas Ele cuida e a gente vai experimentar isso muito mais. E o último ponto que eu queria destacar é quando ele fala sobre a consagração. O que é a consagração? Ele diz aqui, o autor, que nada mais é do que nós nos concentrarmos naquilo que Deus estabeleceu para que seja nosso. Né? Então, se Deus disse, eu vou cuidar das outras coisas, a gente não tem que se preocupar com as coisas desse mundo, porque a gente vai se consagrar quando nós nos dedicarmos ao nosso relacionamento com Deus e confiarmos que Ele está cuidando de cada um de nós. Preciosa demais essa devocional, não é verdade? E eu queria então fazer uma oração com você. Eu escrevi uma oração aqui, as palavras são minhas, mas eu queria convidar você a orar também, porque a sinceridade é do seu coração. Diz assim: querido Pai, eu não quero gastar os meus dias com as preocupações deste mundo. O que desejo é viver a simplicidade do relacionamento contigo. Ajuda-me a não desviar os olhos de ti. Quero conhecer-te cada dia mais, ouvir a sua voz e obedecê-la. Desejo o muito mais que o Senhor tem para mim. Seja minha vida, minha força, seja tudo em mim. Amém. E antes de nós encerrarmos aqui, eu queria fazer um convite especial para você. Se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essas palavras. Curta esse vídeo aqui também. Quando você faz isso, você ajuda essa mensagem a chegar a muito mais pessoas. E siga também o Ministério Permanecer nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Siga, inscreva-se aqui no canal, porque eu tenho certeza que aquilo que nós estamos produzindo aqui vai abençoar a sua vida. Então, que Deus abençoe o seu dia. Viva focado em Jesus.